Povinho, aviso rápido aqui no começo. Eu vou estar começando um outro canal que eu vou estar postando gameplay, fazendo live lá sempre que possível. Então pra quem quiser colar, assistir, jogar comigo, o link do canal vai estar no comentário fixado, demorou? Então é isso aí, bora pro vídeo. Hi, I'm Ted. This is a cave behind me. I cave. Spelunking, new cave exploration. This is a really fun hobby of mine. As promised, there it is. The hole. I don't feel like we're putting him in any sort of danger ourselves, right? We don't feel like we're in any sort of danger. What happened to you? Be back up! Get out of here! There's something in here with us! There's something in here with us! Bom, eu acho que nesse ponto da internet, em quase pleno 2025, se você gosta e acompanha conteúdo de terror aqui na internet, é quase impossível você não saber o que é uma creepypasta. Slenderman, Jeff the Killer, Experimento Russo, enfim, você pode não conhecer as histórias, mas com certeza você já trombou uma dessas imagens aí pela internet. Então assim, depois de fazer um vídeo procurando a origem dessas imagens bizarronas na internet, que muitas vezes completavam ali as histórias da creepypasta, eu esses tempos aqui, cara, tava me perguntando qual será que foi a primeira creepypasta? E a resposta é que, bom, depende muito do que você considera uma creepypasta. Mas num consenso geral da internet, por mais impossível que pareça responder essa pergunta, existe um palpite bem interessante. Ted the Caver. Hi, I'm Ted. Essa história, pra vocês terem noção, é de 2001 e ela foi publicada como se fosse um diário de um espeleólogo, sendo que de tempos em tempos o cara ia atualizando as pessoas de como tava indo as coisas, o que dava aquela sensação na época que o povo tava acompanhando tudo à medida que as coisas estavam acontecendo, pelo menos até ele sumir completamente. A história em si basicamente gira em torno de dois amigos que acharam uma passagem pra uma parte de uma caverna que nunca tinha sido explorada. Só que o negócio que parecia ser só mais uma aventura comum e uma descoberta muito legal se provou ser o maior pesadelo desses dois. A história em si é super detalhada com imagens. O próprio cara que escreveu isso aqui na época disse que tudo que ele colocou na internet foi baseado em experiências reais da vida dele, o que fez a internet por anos e anos discutir sobre isso, até a gente chegar agora no ano de 2024, quando uns caras aí resolveram simplesmente adaptar tintim por tintim dessa história. Pois é, e o negócio ficou muito bom. E é sobre isso o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Ted the Caver, adaptação da possível primeira creepypasta da internet. I think it's on. That should be on. Alright. Cool. O primeiro episódio começa então com o nosso protagonista aqui da história se apresentando. Ele se chama Ted e ele diz que tem como hobby explorar cavernas, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, e que ele resolveu começar a gravar essa exploração em específico porque ele achou uma coisa bem interessante em uma das sessões dessa caverna. Agora, que coisa é essa? Então, ele acredita que pode ter achado uma passagem para uma parte da caverna que nunca foi explorada, e isso para um espeleólogo é ganhar na loteria, um mundo totalmente novo que ninguém nunca foi. Por isso que ele tá tão animado para tentar ir para lá e também registrar as coisas. Mas antes, ele apresenta um amigo que tá ali com ele, que vai ser chamado só de B, porque ele diz que quer se manter anônimo. Ele mostra também ali a entrada da caverna, buraco que serve de acesso para as partes mais profundas da caverna, enfim, ele entra lá. E mano, pra vocês terem noção, o trajeto do buraco na entrada da caverna até esse lugar leva embora aí pelo menos 1 hora. É um trajeto de literalmente 1 hora dentro de uma caverna, sem luz, com um monte de parte estreita, e, enfim, eu sou cagão, eu não faria isso. Is it on? Yeah, it's on. Okay, cool. Chegando lá, eles realmente confirmam algumas coisas que eles estavam meio em dúvida. O Ted diz que o buraco tem mais ou menos uns 3 metros até chegar em uma parte que é um pouco mais larga, né? E quando eu digo isso, né, ser um pouco mais larga, é o suficiente pra passar um ser humano ali, tipo, o suficiente mesmo. Nem muito largo, nem... Eu acho que deu pra entender. Porque aqui ele diz, mano, que eles seguem uma regra, né? A regra é clara. Se existe uma corrente de ar é porque muito provavelmente tem coisa atrás. Então o plano deles é voltar pra pegar algumas ferramentas, abrir o buraco e ver o que tem do outro lado. E em homenagem
nessa grande descoberta, eles nomearam o nome dessa passagem como Tumba de Floyd, que pra quem não sabe, esse cara também foi um espeleólogo, mas o fim dele não foi muito legal, porque uma pedra acabou caindo na perna dele, ele ficou preso a 46 metros da entrada, em um lugar extremamente estreito, e mano, não teve o que fazer. O lugar que ele tava era tão complicado de chegar que quando conseguiram enfim chegar, já era tarde demais. Então assim, a história não é lá uma das melhores, né, mas eles quiseram referenciar isso aí. Yeah, I think it's on. Alright. Se passa então quase um mês da primeira gravação, Ted volta aqui pra atualizar a gente de como tá indo as coisas, só que antes ele resolve esclarecer uma coisa que provavelmente muita gente na época perguntava pra ele, que é onde ficava essa caverna. Ele diz que não falou onde a caverna ficava por questões de segurança, ele não quer acabar sendo responsável por alguma coisa que possa acontecer com alguém, então ele vai manter aquele lugar no sigilo. Ele diz que a partir daquele momento ele só vai se referir àquela caverna como a Caverna Misteriosa, e é isso aí, nome super criativo. Mas enfim, ele pega, muda de assunto ali, começa a falar das ferramentas que eles estão usando. Depois de falar das ferramentas, ele vai mostrar como o buraco tá. E nessa aparece um problema, porque choveu muito nessas últimas semanas e tem partes da caverna que tá lotado de água. Mas isso não impede eles de chegarem até lá. Alright. Here we are. As promised. There it is. The hole. Can't see it very well. Pois é, esse aí é o buraco. E, mano, na primeira gravação eles falaram que o buraco era bem pequeno e tudo mais. Só que, olha isso. Vendo como é, não tem como achar que isso aí não é loucura. Os caras querem se enfiar em um lugar que não passa nem uma mão direito. Mas, beleza. Pelas próximas horas eles ficam abrindo a passagem. Isso aí é um trampo bem complicado. Até que quando dá ali por volta das 11 horas, eles resolvem dar uma parada. Porque eles já estão lá há muito tempo. É mais 1 hora de caminhada pra sair da caverna. Enfim. Só que antes deles saírem, o Ted fala uma coisa bem interessante, porque ele disse que ficou sentindo uma brisa assim, saindo do buraco, tipo um vento soprando. Ele também tava ouvindo umas batidas que ele não sabe dizer muito bem de onde veio, mas sei lá, eles fazem ali suas teorias. Essa não é uma coisa que chega a incomodar eles, nem ele, nem o B ali fica cabreiro, nem nada, e eles só vão descansar. No dia seguinte, então, eles voltam na caverna, e essa terceira gravação já começa com os dois lá no buraco. Mas o Ted diz que vai deixar o B lá e voltar tudo de novo pra gravar mais um pouco do trajeto pra gente, porque de acordo com ele, até agora ele fez os vídeos mais por ele, assim, pra documentar as coisas. Ele disse que imaginava que, seja lá quem fosse assistir, se alguém fosse assistir, era muito provável que a pessoa fosse um espeleólogo também, que ela entendesse das coisas. Só que ele percebeu que não era bem assim. I want to expand upon, just to help you sort of get the feeling and the idea of what caving really feels like, because I think that's a very important thing. So that's why today's video might be a bit different, or at least what I'm filming. Com isso, então, ele começa a contar um pouco da história dessa caverna, falando que ela foi descoberta há uns 60, 70 anos atrás por conta da mineração, que pouca gente sabe onde ela realmente fica. Ele mostra também mais algumas ferramentas que eles estão usando, a gambiarra que eles fizeram com uma corda para conseguir descer nesse buraco dentro da caverna. Ele fala um pouco do caminho também que eles estão fazendo, e é isso aí. Alright, so I'm gonna hook myself up to the old rope, descend down into Mystery Cave, and then take you along the route that we have to get to Floyd's tomb. So let's get in there, I guess. There's no easier way to say it. Mano, a naturalidade que esses caras aqui falam é digna de Oscar. É muito bom isso aqui, ficou muito bom. Mas beleza, já dentro do buraco, depois de descer por mais ou menos uns 15 minutos, ele tira o equipamento escalada, porque ele fala que não tem necessidade de levar ele até lá no finalzão, porque realmente ele passa por um monte de lugar embaçado, né, super apertados, então quanto menos coisa ele tiver, melhor. E meio que é isso aí. Pelos próximos minutos ele vai andando pela caverna, mostrando todo o caminho, como cada coisa é lá dentro, faz umas loucuras também, né, pra quem é medroso igual eu. Let me show you something. This is a nice time to teach you all a lesson. So, when you get to a deeper section of the cave, something I always do is, well, my friend just found the button. Switch off the lights. Just sit there in pitch
darkness. Podem me chamar de cagão, mas eu dificilmente faria isso aí, ainda mais estando sozinho numa caverna profunda. Ele passa também alguns fundamentos bem importantes, como sempre ter uma fonte de luz reserva, né? Porque com certeza você não vai querer estar no fundo de uma caverna totalmente no escuro, você vai se ferrar demais. E depois de falar disso, ele continua andando até chegar na parte mais complicada do trajeto. It's a bit of a tight squeeze. Okay. Oh, sorry. This is really hard to do, crawling and holding the camera. Pois é, dá pra imaginar. E o engraçado é que ele, enquanto tá nesse buraco apertado, ainda diz que há 1 ano e meio atrás, ele era totalmente claustrofóbico. Ele entrava em pânico, mas ele foi vencendo o medo aos poucos e agora ele tá aí, fazendo essa doideira. Bom, depois dele sair de lá, então, ele continua andando e mostrando mais algumas coisas na caverna, até que ele ouve um barulho bem estranho. Okay, almost there. Almost. What was that? Dá pra ver que esse barulho acaba deixando ele meio cabreiro. Ele acaba resolvendo voltar logo pro buraco pra se encontrar com o B. E quando ele chega lá, os dois conversam um pouco e o episódio termina. Alright, how's the whole progress going? Slow. Very slow. Alright. Okay, I think I can swap shifts now. Quase 2 semanas depois, agora no mês seguinte, em fevereiro, a gente tem só um único registro que o Ted fez no mês inteiro. Aqui ele aparece na frente da caverna, falando que naquele dia ele começou as coisas um pouco mais tarde que o normal, mas que não era tanto um problema, né? Que ele praticamente estava obcecado em passar pela tumba do Floyd, que era uma coisa muito incrível pra ele, né? Ser o primeiro, único ser humano a ter descoberto e entrado em uma parte que ninguém foi até então, e meio que é isso, né? Com isso, então, ele disse que tem uma surpresa pra gente, a gente vai gostar bastante, e ele mostra uma nova companheira na exploração. Eles levaram a cachorrinha do B chamada Whip pra ajudar eles com a passagem. Parece que ela já fez isso outras vezes, né, em outros lugares, então beleza, né? Só que, mano, o clima aqui é meio esquisito, sabe? Primeiro que quando eles estavam andando na caverna, o Ted chega a perguntar pro B se ele falou com alguns amigos sobre o estrondo que tava rolando na caverna, que isso era uma coisa muito nada a ver, sabe? Era uma coisa recorrente, que ia, voltava, só que eles não conseguem entrar em um consenso ali do que poderia ser isso. Então, já começa assim, né? E outra coisa que acontece que deixaria com certeza 99% das pessoas em alerta é a Whip. Esse filme aqui todo mundo já viu. Assim que eles chegam na tumba do Floyd, a cachorrinha gela. Ela fica parada assim, fixada, olhando pra lá. O que eles mesmos dizem que não é um comportamento muito normal dela. E é como eu falei, né? Se o cachorro tá cabreiro, é porque aí tem coisa. Mas eles não dão muita atenção pra isso e eles ficam lá por umas boas horas abrindo a passagem. Até que quando dá mais ou menos meia-noite, o B para e diz ter ouvido alguma coisa estranha. Hey, are you good? What's wrong? I think I heard something. Heard what? Sounded like rocks grinding against one another. You mean like the rumbling that we keep hearing? No? You sure it's not just the water from earlier? Okay, there's probably nothing, dude. Só que, mano, tudo até agora nesse episódio estava indicando que tem coisa errada ali. Só que eles, mais uma vez, tentam achar alguma resposta lógica para aquilo. E eles continuam abrindo a passagem até de madrugada. É quando a brisa que eles estavam sentindo simplesmente para. O que deixou até o próprio Ted cabreiro. Então, assim, como já não tava um clima muito legal, a cachorrinha, né, não tava querendo ficar ali, ela também não tava muito confortável, a bateria da furadeira acabou, eles usaram a cabeça. Eles falaram, pô, chega, né, vamos embora. Pois é, o negócio aqui já começa todo caótico. Nesse quinto registro, logo de cara aparece o Ted desesperado indo ajudar o B que machucou o braço. E olhando assim, né, parece que o negócio foi bem feio, mas o B diz que tá tudo bem e que dá pra continuar lá. Com isso então, o Ted meio que assume ali a responsa de continuar abrindo o buraco. E, mano, tirando as tragédias aqui, né, esse episódio, ele é bem legal. Porque, tipo, o Ted tá fazendo as coisas ali praticamente sozinho, né. E quando ele se cansa, ele vai dar uma parada ali pra descansar. E ele e o B começam
começa a ter uma interação muito da hora. Mano, os dois ficam trocando mó ideia, tipo, se perguntando o que pode ter do outro lado. Eles ficam zoando, falando que pode ter um tesouro espanhol escondido, ou até, quem sabe, né, pode ter uma câmara de diamante. Eles ficam brisando nisso, e é muito legal, porque real, assim, é uma coisa que ficou muito espontânea, sabe? Aquela coisa natural, não parece que eles estão atuando ali. Só que, infelizmente, esse clima gostoso não fica por muito tempo, porque quando o Ted volta lá pro buraco pra continuar quebrando, pouco tempo depois isso aí acontece. Meu Deus, mano. O negócio já tá meio esquisito desde o mês passado. Ted, no começo desse próprio episódio, já disse que não levou mais a cachorrinha na caverna por motivos óbvios. E ainda por cima, aquela brisa estranha na caverna tinha voltado de novo. E agora isso. Só que é surreal, mano. É incrível isso aqui, porque com todos esses BO, eles ainda insistem nisso. Eles ficam lá por mais alguns minutos até eles resolverem ir embora e voltar no dia seguinte. Parece que a coisa realmente deu uma pesadinha aqui. Mas os caras é cabeça dura, não tem jeito. Ainda mais que no dia seguinte vai ser um dia de grandes conquistas, porque depois de todos esses meses, finalmente eles vão conseguir abrir esse bendito buraco. Ou quase, pelo menos, mas a gente já chega lá. Bom, no começo dessa sexta gravação, eles estão andando pela caverna, chegando no buraco, e assim que eles chegam lá, aquela corrente de ar tá a milhão. Só que, como eu falei, os caras é cabeça dura, até agora eles não conseguiram descobrir o que pode ser isso, então a única coisa que eles podem fazer, eles fazem. É ignorar e seguir o trabalho, porque faltava muito pouco pra eles conseguirem passar pro outro lado. Ou, como eu falei, tentar pelo menos. Olha, se você for claustrofóbico, fica o aviso aqui de novo, porque essa parte aqui é complicada. O Ted pede pro B amarrar uma corda em um dos seus pés e ele fica lá se rastejando pra ver até onde ele consegue ir. E por muito pouco, ele não passa. I can almost make it, but I think we need to break these off in the middle of the tunnel. That's gonna be a little difficult. Yeah, I think we need to come back. Yeah. But I can almost make it. I can almost make it. Okay. We're almost there. Dude, next trip and we're in. Next trip and we made it past Lloyd's tomb. Let's go. Let's go. We're doing it, dude. Okay. Mesmo não conseguindo passar, ele fica muito feliz porque finalmente, depois de tanto tempo, o negócio finalmente tá dando fruto. O negócio tá por um fio de dar certo. E na próxima vez ele diz que é certeza que vai rolar. Okay, we just got out of Mystery Cave. It's behind me. It is very dark right now. And today's it's a good day. We managed to get into Floyd's tomb. That is huge. It is amazing. Like that is fantastic. That's a huge milestone. Enfim, chegamos no momento tão esperado. E real, mano, eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro. Porque eu tava pensando aqui comigo, tipo, eu até agora só tava pensando no pior sobre o vento e o barulho. Acho que, sei lá, como é uma história, né, que é considerada a primeira creepypasta, fica esse negócio na cabeça de tipo, pô, alguma coisa super bizarra vai acontecer a qualquer momento. Só que na real pode ser que não tenha nada no fim, né? É uma possibilidade, sei lá, pode ter o tiririca lá dentro fazendo barulho. Mano, me passei um pouco aqui. Enfim, mas depois do último registro, eles voltam lá e o plano deles é o seguinte: como a entrada ainda estava muito apertada e tinha algumas pedras no chão que estavam machucando, a ideia é quebrar mais algumas pedras ali do chão mesmo para liberar a passagem. O único ruim é o aperto para fazer isso, mas o Ted consegue. B, I'm out of the hole. I'm out of Floyd's tomb. Quando ele passa pro outro lado, ele se depara com uma parte da caverna enorme. Ele inclusive fala pro B que ia dar um rolê por lá por mais ou menos umas meia hora e que depois ele voltava. E mano, sente só a vibe do negócio. Além dele encontrar algumas coisas que ele não consegue reconhecer muito bem o que é, tem alguns momentos que eu vi algumas coisas estranhas. Eu não sei se eu que tô vendo coisa onde não tem, mas sei lá, tipo isso aqui.
parece que tem um rosto ali na pedra. Mas assim, se for isso mesmo, é uma coisa que passa batido por ele. O que pega mesmo ele de surpresa é achar um hieróglifo na parede. Seja lá o que aconteceu nesse lugar ao decorrer dos anos pra ele ter ficado selado, é fato que ali não era mais só um pedaço da caverna sem nada, só com mais pedra. Ele de fato encontrou o tesouro que ele tanto queria. Só que ele acaba não indo muito longe, porque o tempo dele já tinha acabado, já tinha dado as meia hora que ele falou pro B, então ele resolve voltar pra contar as coisas que ele viu. E ele pede pro B pra que da próxima vez que eles voltassem pra lá, viesse mais alguém com eles, porque o B não entra lá e também nem vai entrar, o Ted tá indo sozinho. Então se alguém ir com o Ted é uma coisa que vai gerar mais segurança pra ele. E a exploração e a grande revelação do dia meio que acaba por aí. No episódio seguinte, então, assim como eles combinaram, eles voltam lá com um amigo chamado Joe. E a ideia é o Ted junto do Joe explorar a caverna por mais ou menos umas 2 horas. Inclusive eles já foram cedo pra tempo não ser um problema. A única coisa que eu diria que é meia zoada aqui é que parece que o Ted e o B não foram 100% transparentes com o Joe. Eles devem ter falado que era uma passagem virgem pro cara, mas eles meio que esconderam o fato de ter rolado várias vezes as correntes de ar, nada a ver, os barulhos. Não que, pô, né, fosse obrigatoriamente uma coisa sobrenatural, mas vai saber se não tem algum animal perigoso lá. Ted, Yeah? just a quick question. Shouldn't we tell him? What? Tell him what? I don't feel like we're putting him in any sort of danger ourselves, right? We don't feel like we're in any sort of danger, and I think that's fine. So I think I'm going in there with him, all right? That's why we wanted another person. That's okay, all right? I think it'll be fine, okay? Hey, Joe. Yeah, so... É aquela coisa, né? Como ele disse. O Ted diz que não sente perigo e que ele também vai junto do cara. Não é como se ele estivesse mandando o Joe pra uma furada, não é mesmo? Então, assim que eles passam pelo buraco, o Ted acaba batendo a cabeça e se machucando feio. Ele diz que não rola pra ele explorar o negócio com a cabeça estourada e que era melhor ele voltar. Só que como eles já tiveram todo o trabalho, né, de trazer o Joe junto, eles já tinham combinado isso com o cara e tudo mais, eles ali na hora acabam fazendo um trato de que o Joe podia ir sozinho explorar lá por 20 minutos, que era pra ele dar uma olhada nas coisas, chegar no máximo até o hieróglifo e depois voltar. Praticamente o mesmo caminho que o Ted fez na última gravação. Por isso então o Ted volta e fica conversando com o B na entrada. Listen, I need to tell you, last trip out here when I was making it through Floyd's tomb, I could have sworn I heard like rock grinding against rock. I can't explain it. But there was noise and now it's quiet. Até que eles se dão conta que já passou muito mais tempo do que eles combinaram com o Joe. Já tava indo pra 40 minutos que ele tava lá sozinho. E os dois se desesperam. Eles começam a gritar chamando ele e pouco tempo depois ele aparece todo machucado. Alguma coisa aconteceu com ele lá dentro. Wait, it's like, Joe! 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 Can you hear me? Joe! What took you so long? Joe! Come on. Come on. Some blood. Joe, give me your hand. Joe, give me your hand. Joe, come on. Come on, man. Come on, B, help him up. Help him up, B. Come on. Joe, you okay? Oh, God. What happened to you? Joe, are you okay? No. What do you mean? Wait, what? No, what do you mean? No. Did you see the heart? Hi. It's Ted. I don't really know how to start this video. You're probably thinking that we're rather irrational or naive or ignorant. That's fair. Desde o começo, as coisas que estavam acontecendo estavam indicando que tinha alguma coisa errada ali. Só que depois do que aconteceu com o Joe, parece que acendeu aquela luzinha na cabeça dele de que, pô, aqui não é seguro. Só que o Ted fala que o negócio já não é mais diversão, não é mais só aquela graça ali de conhecer um lugar novo. Entrar nessa caverna e descobrir o que tem lá dentro já virou uma obsessão. Eles estão levando isso aqui como um compromisso de vida. E eles não vão deixar o medo fazer eles parar. Apesar dele claramente estar abalado ali. Porque seja lá o que aconteceu com o Joe lá dentro,
dentro, aquilo mudou o cara completamente. Eles tentaram falar com ele e ele não respondia, e depois o cara desapareceu. Eles ligaram no trabalho dele, foram na casa dele e nada. Então assim, eles querem respostas. Só que assim, uma coisa é fato, por mais idiota e burra que eu ache essa ideia, corajoso ele é, porque mesmo depois disso tudo, ele entra lá sozinho, só com o telefone próprio pra esse tipo de coisa, pra ir falando com o B que ficou na entrada. Então depois de um tempo, assim que o Ted chega no hieróglifo, ele liga pro B pra ver se tá tudo bem, pra avisar que ele vai entrar numa parte da caverna que ele ainda não tinha ido. E seguindo só alguns minutos nessa nova parte da caverna, parece que alguma coisa bate com muita força na cabeça dele, e a cabeça dele, né, já não tava muito legal, já bem de antes, e as coisas vão começar a dar tudo errado, mano, porque a luz e o telefone simplesmente não estavam querendo funcionar mais, e aí ele entra em desespero. Só que o negócio ainda vai piorar muito, porque uma das luzes que ele levou acabou ficando perdida lá, e ela, quando o Ted estava um pouco afastado, simplesmente acende e apaga, do nada. Ele não estava sozinho lá. Independente do que fosse, provavelmente não era um animal, né? Porque um animal não ia saber usar uma lanterna. Mano, é assustador ver isso. Pack up everything! Get ready! B, pack up! Get out of here! There's something in here with us! There's something in here with us! Enquanto o Ted estava tentando sair de lá, ele fica preso por um momento porque a passagem é muito pequena. E ele fica lá gritando pro B correr. E quando ele consegue sair e correr também, alguma coisa puxa a corda que eles estavam usando de volta pra dentro da caverna. Se você, assim como eu, teve a inocência de pensar que depois de toda essa loucura, Ted aparecer aqui pra falar que foi toda uma merda, foi um erro e vida que segue, não. Pois é, o cara quase morrer lá não foi suficiente. Diferente da maioria dos outros episódios que tinha aquela aura positiva, aquela vibe boa dos dois trabalhando e querendo descobrir o que tinha lá do outro lado, nesse último episódio esquece. É até engraçado o contraste dele no começo pra agora, porque o Ted, depois do que aconteceu, ele ficou destruído mentalmente. Pra um cara que explora cavernas, agora tá sendo um verdadeiro desafio ele viver dentro da sua própria casa. Ele diz que tá vendo e ouvindo coisas, que desde aquele dia ele não consegue dormir direito, ele também não falou mais com B, enfim, o cara tá péssimo. Só que no meio de um surto dele ali, quem aparece é o B. Os dois conversou por telefone e, pasmem, eles decidiram pôr um ponto final nisso. E se você tá pensando que ele é imbecil por voltar pra lá, ele concorda com você, mas ele sente que precisa fazer isso. Como eu disse, ele quer pôr um ponto final nisso pra conseguir seguir em frente. Só que dessa vez ele tá indo o mais preparado possível. Ele tá armado, tá com uma faca, kit de primeiros socorros, ele tá com equipamento pra uma guerra, mano. E ele se despede de todo mundo. To all my friends and family that have been watching these videos, I just wanted to say, don't worry, I'll be okay. Seja lá o que tenha acontecido, esse foi o último registro do Ted. O que quer dizer que ou ele morreu lá dentro, ou ele conseguiu as respostas que ele tanto queria e enterrou todo esse passado e seguiu em frente. O que eu acredito que não tenha sido o caso pelas últimas palavras dele. But until then, this has been Ted's Caving Journal. So I guess I'll see you later.
E olha, eu sei que é meio clichê no final do vídeo eu sempre rasgar elogios sobre o tema, falar que a experiência foi muito boa e tudo mais, né? Eu sou assim, eu sempre tento pegar a parte boa das coisas, mas aqui, mano, aqui não dá, cê é louco, mano. O que esses caras fizeram aqui é infinitamente superior a qualquer outra coisa que eu já tenha visto nessa vibe. Porque, mano, mesmo a história já tendo meio que o script feito, né? Existe toda a documentação, as imagens. Realmente existe o diário do Ted. Pra fazer isso aqui, como foi feito, precisa de muita dedicação, muito foco, principalmente nos detalhes. E, acima de tudo, muito amor no que você tá fazendo. Porque sem amor, sem zelo, o negócio não ia funcionar tão bem como eles conseguiram fazer. Tudo ficou muito orgânico, muito natural. A experiência de acompanhar essa história por eles foi muito foda, mano. E eu só fico imaginando a galera em 2001 que acompanhou isso aqui pelo blog do cara, né? Não tinha anúncio, não tinha sequência, não tinha nada. O cara aparecia lá de tempos em tempos contando atualizações da história e valeu. Pensa só que loucura que deve ter sido quando o cara postou a última vez e sumiu. O povo deve ter ficado tipo, caralho, mano, o maluco morreu, tá vivo, e aí? E apesar de tudo, realmente parece muito real. Também o cara postou lá de tempos em tempos, dava aquele ar de coisa verídica, né? Mas enfim, gente, quem puder se inscrever no canal e deixar o like, eu vou ficar muito agradecido. A gente chegou nos 50k de inscritos, era uma meta pessoal minha que eu tinha pra esse ano, então tô muito feliz, né? Muito obrigado. De pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, tô atingindo um sonho que eu tenho desde criança. Enfim, mano, que presentão de final de ano que vocês me deram. Mas enfim, pra quem gostou do tema e quiser ver o projeto deles na íntegra e também ler o diário original do cara, vai estar tudo aí na descrição e valeu, até a próxima.